se o Superman existisse na Marvel, mas com sérios problemas? Não foi quem botou pra nós beber. Esse é o Sentinela, um herói com o poder de 1 milhão de sóis explodindo, que acabou de chegar no universo cinematográfico da Marvel, no filme Thunderbolts, ou melhor, Os Novos Vingadores. E esse é o início de um novo quadro aqui no canal. A gente decidiu explorar um pouquinho mais além da DC e do Superman, e nada melhor do que a Marvel, a Casa das Ideias. Nesse primeiro vídeo a gente decidiu falar sobre o Sentinela, aquele que surgiu bem recentemente, foi criado nos anos 2000, veio com a ideia de ser, não ironicamente, o primeiro de todos. Criado por Paul Jenkins, a intenção era que ele fosse um herói esquecido da Era de Ouro, tanto que nem Vingadores, X-Men ou sequer Quarteto Fantástico se lembrasse de sua existência. Robert Reynolds era um cara complicado. Era alcoólatra, deprimido, levava uma vida difícil e simplesmente se recorda de ser um grande herói, Sentinela. E à medida que o mesmo tentava recuperar suas memórias, encontrar o seu lugar no mundo, surge um grande vilão, o Vácuo. Mas a grande virada tá aí. O Vácuo era, na verdade, o próprio Sentinela. E a solução para derrotar esse vilão era simplesmente que mais ninguém se lembrasse da sua existência, nem mesmo o próprio Robert. Isso é bem interessante e muito parecido com o que aconteceu com o Homem-Aranha em No Way Home. Talvez vocês devem ter pegado essa referência. Talvez até seja por isso que essa parte dos quadrinhos não tenha sido abordada no próprio universo cinematográfico da Marvel, porque seria extremamente parecido e não teria uma profundidade tão boa quanto foi abordada nos quadrinhos. Por falar em quadrinhos, esse foi apenas um resumo da sua minissérie original. O mesmo também deu as caras e foi muito importante em algumas sagas e eventos da Marvel, como em Novos Vingadores. Sim, ele também fez parte dessa formação nos quadrinhos, que inclusive é uma das minhas favoritas, sendo muito sincero. O herói foi recrutado para salvar o mundo junto com a equipe, mas às vezes acaba quase destruindo o mundo no processo. Em Sentry Reborn, de 2005, acompanhamos o renascimento do personagem com um foco maior nessa sua instabilidade e complexidade mental. É muito importante também em Hulk contra o Mundo, sendo um dos únicos heróis que consegue se equiparar a essa versão do Gigante Esmeralda, mas ao mesmo tempo que tenta lidar com essa sua contraparte. Em Vingadores Sombrios, nova formação liderada por Norman Osborn, a equipe é repleta de anti-heróis e vilões, enquanto o Sentinela é manipulado como uma arma, tecnicamente. O desenrolar dessa história se dá no arco O Cerco, onde o Vácuo finalmente toma conta, causando uma destruição completa, onde, por exemplo, Asgard é destruída, e no final, no seu último ato de lucidez, o Sentinela, sabendo que não vai conseguir tomar conta de novo, pede para que o Thor acabe com sua vida, sendo o fim dessa história inicial do Sentinela nos quadrinhos. Como vocês devem estar acompanhando, sua primeira aparição em live action se deu agora em Os Novos Vingadores. É interpretado por Louis Pullman, nós acompanhamos a jornada do personagem novamente focado nessa batalha interna dele, sendo o ponto-chave do filme. Inclusive o desfecho dele sendo muito interessante e deixando portas abertas sobre o futuro do personagem no universo cinematográfico da Marvel. O mesmo já foi confirmado em Doomsday, o próximo filme dos Vingadores, e fica aí a dúvida no ar sobre o papel dele nesse próximo filme. A minha teoria é que o mesmo vai ocupar o lugar do Homem Molecular, que na saga Guerras Secretas, nos quadrinhos, foi manipulado pelo Dr. Destino para ser ali como se fosse uma arma, como se fosse um centro de energia para todos os planos maléficos do Dr. Destino. Porque cá entre nós, a gente sabe que o Sentinela acabaria com essa batalha bem facilmente. É meio desanimador pensar que ele não vai ser trabalhado como esse herói por completo nesse momento, mas é meio que um dos pontos que, infelizmente, afligem o personagem. Ele não consegue atuar 100% como herói o tempo todo, e eu acho que muito provavelmente não irá ser nos filmes também. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei reunir alguns pontos principais do personagem nos quadrinhos, essa percepção dele
pro cinema e a minha teoria sobre o que pode acontecer, o que muito provavelmente não vai, mas só deixando no ar. Também não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam, de forma bem educada, por favor. E também quais são as suas expectativas, teorias. Eu dei a minha aqui no vídeo, vocês podem dar as suas aí também. E também não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, a gente está em quase todo lugar. Fortaleza do Solidão, no Twitter, TikTok, Instagram e aqui no YouTube. Só para acompanhar a gente, se vocês gostaram desse vídeo, a gente vai estar trazendo cada vez mais. Então, para não perder, acompanha a gente. Então é isso, valeu!